Vamos mergulhar hoje no primeiro capítulo do livro A Disciplina da Graça. A ideia aqui é a gente seguir o raciocínio do autor, sabe? Ponto por ponto, pra entender como ele desmonta aquela ideia tão comum de que a vida espiritual é uma questão de performance. Bora lá? Olha só como o autor já começa jogando uma bomba, né? Com essa frase de Jesus. E não é à toa. É o ponto de partida pra fazer a gente questionar o que a gente realmente entende por ser bom. É uma daquelas frases que, já balança a nossa base. E essa provocação toda leva a gente direto pro primeiro grande ponto que o autor aborda. Ele chama isso de a armadilha do desempenho. É aquela crença muitas vezes escondida, sabe? De que a nossa transformação espiritual depende lá no fundo do nosso próprio esforço. Pra gente entender bem essa armadilha, o autor usa uma imagem que é, nossa, muito forte. Imagina uma pessoa tentando se esculpir, sabe? Saindo de um bloco de pedra. É a metáfora perfeita. Muitos de nós vivemos a fé assim. A gente pega as ferramentas tipo oração, leitura da Bíblia e tenta se moldar, achando que o resultado final depende da nossa habilidade com o cinzel. Mas aí vem o contraponto, a tese central do autor. Ele diz, calma aí. Sim, a gente coopera, a gente participa, mas não somos nós os protagonistas da mudança. A verdadeira transformação, ele argumenta, é a obra do Espírito Santo. Ele é o artista, o grande escultor. A gente só precisa garantir que tá na oficina dele, sabe? Tá, legal. Mas como é que a gente sabe se caiu nessa armadilha de desempenho? Para ajudar nisso, o autor propõe um tipo de teste prático, uma coisa do dia a dia mesmo, que ele chama de dinâmica do dia bom contra o dia ruim. Pensa bem como isso funciona na prática. Num dia bom, sabe? Aquele dia que a gente leu a Bíblia, orou, foi super paciente, a gente se sente aprovado por Deus, a confiança vai lá no teto. Agora, num dia ruim, quando a gente falha, se irrita, bate aquela distância, aquela culpa, a nossa confiança para chegar perto de Deus simplesmente some. A grande pergunta que o autor faz é: por que a nossa sensação do amor de Deus sobe e desce junto com o nosso comportamento? E aí que vem o diagnóstico. Se a nossa confiança vive nessa montanha-russa subindo e descendo com a nossa performance, isso mostra um erro bem na base do nosso pensamento. No fundo, a gente tá vivendo como se a bênção e o favor de Deus fossem um prêmio que a gente ganha por bom comportamento. Pois é, essa mentalidade prende a gente num ciclo vicioso, orgulho nos dias bons, culpa nos dias ruins. A pergunta que não quer calar é como a gente quebra esse ciclo? Qual é a saída? E a resposta, que é o ponto central de todo o capítulo, tá em entender de verdade o que o autor chama de suficiência da graça. É essa verdade que, segundo ele, liberta a gente de vez. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito genial. Ela simplesmente quebra a lógica da performance. No seu pior momento, a graça te alcança. E no seu melhor momento, você ainda precisa desesperadamente dela. A base do nosso relacionamento com Deus, segundo o autor, é firme. Não fica balançando com o nosso humor ou nossas falhas. Então, o que é viver pela graça no dia a dia? Significa que o nosso status com Deus não é resetado a cada 24 horas. Ele foi definido de uma vez por todas pela obra de Cristo. O ponto é, a gente foi salvo pela graça e a gente precisa viver cada novo dia se apoiando nessa mesma graça. E isso nos leva a um ponto que o autor considera fundamental. Muita gente pensa que o evangelho é só porta de entrada, sabe? Algo pra quem ainda não é cristão. Mas o que ele defende é que os próprios cristãos precisam ouvir e aplicar essa mensagem pra si mesmos, todos os dias. Essa linha do tempo aqui mostra a ideia certinho. O evangelho não é só o portão de embarque no aeroporto. Pro autor, o evangelho é o combustível do avião durante a viagem inteira. É o que move o discipulado, a busca pela santidade, o serviço, do começo ao fim. E o que acontece quando a gente esquece de se lembrar do evangelho todos os dias? Segundo o autor, a gente cai em uma de duas valas, que no fundo são só dois lados da mesma moeda, a moeda do desempenho. De um lado, tem a justiça própria. Nos dias bons, a gente fica orgulhoso, se sentindo superior, e até olha meio torto pros outros. Do outro lado, vem a culpa que paralisa. Nos dias ruins, a gente se sente um fracasso total, indigno, como se Deus tivesse desistido da gente. E aqui tá o pulo do gato. A raiz desses dois problemas é a mesma. O foco está em nós mesmos. Tanto o orgulho quanto a culpa nascem de ficar se autoavaliando o tempo todo. A solução, então, é uma mudança radical de foco, tirar os olhos de nós e colocar na obra de Cristo. Beleza, se a motivação não deve ser o medo da culpa e nem o desejo de se sentir o bom, então o que nos move na vida cristã? Qual é o combustível que dura? É aqui que a gente entra na aplicação prática de tudo isso. A grande conclusão é que a motivação que realmente sustenta a gente não é o dever, não é a culpa, é uma resposta de gratidão pelo amor de Deus. É entender o evangelho tão profundamente que esse amor nos constrange, nos impulsiona a viver de um jeito que agrada a Deus. Não para ganhar o favor dele, mas porque a gente já tem esse favor. Mas como isso funciona na prática? O autor dá um método que ele chama de pregar o evangelho a si mesmo. Olha que interessante. Num dia ruim, em vez de se afundar na culpa, a ideia é correr pra graça, confessar o erro e se agarrar na verdade de que não existe mais condenação. Num dia bom, em vez de deixar o ego inflar, é lembrar que até nosso melhor esforço depende totalmente da graça, e isso combate o orgulho. A nossa esperança tem que estar sempre no que Cristo fez, não no que a gente faz. E por fim, nossas atitudes passam a ser uma resposta de amor e gratidão, e não uma tentativa de comprar o favor de Deus. E qual o resultado de tudo isso? Por que isso importa tanto? Porque, segundo o autor, essa prática diária muda tudo. Ela cura tanto o fariseu orgulhoso quanto o publicano culpado que vive dentro da gente. Ela nos tira dessa montanha-russa emocional do desempenho. E o mais incrível, é essa segurança na graça que nos dá uma alegria e uma coragem que, aí sim, nos impulsionam para uma busca verdadeira e cheia de vigor pela santidade. Ponto crucial é este. A motivação que realmente nos sustenta não é o peso do dever, mas uma resposta de gratidão. É entender o evangelho tão a fundo que, como diz lá em 2 Coríntios, o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona a viver de um jeito que o agrada. Não para tentar ganhar o favor dele, mas porque a gente já tem esse favor. Resumindo os pontos-chave. Primeiro, a santificação é obra do Espírito com a nossa cooperação. Segundo, o nosso desempenho não é o termômetro do favor de Deus. Terceiro, a bênção dele depende só dos méritos de Cristo. E quarto, a prática diária é pregar o evangelho a nós mesmos. Isso é o que cura tanto o fariseu orgulhoso quanto o pecador culpado que vivem dentro de cada um de nós. E pra gente fechar essa análise, fica essa pergunta bem profunda. A paz e a confiança para se aproximar de Deus hoje, elas estão dependendo de como foi a performance do dia ou estão firmadas naquilo que Cristo já fez, algo que nunca muda? A resposta que a gente dá para isso, no fundo, define tudo.